quando eu vim para Bauru, meu marido ainda estava fazendo faculdade, porque na nossa cidade não tinha faculdade, nem colegial não tinha, uma cidade muito pequena, sabe? Então foi difícil para a gente estudar. Depois os meus irmãos mais novos, já foi ficando mais fácil, porque ali numa cidade que era distrito, um senhor chamado seu Jacinto Canedo começou a trabalhar para passar município. Então foi assim, uma bênção, porque nós não tinha nem bem água, porque era poço. Agora é Lucianópolis, o nome dessa cidade que eu morava, sabe? Melhorou um pouco, mas é uma cidade pequena. Aí o meu marido começou a trabalhar lá, só que a gente ainda era solteiro, no posto de saúde. Ele começou a trabalhar lá, trabalhou uns tempos e foi transferido aqui para Bauru. Aí nós começamos a namorar. Começamos a namorar, namoramos 3 anos, casamos e eu vim para Bauru. Eu trabalhava muito na roça, depois eu fui para doméstica, de doméstica eu fui para um barzinho e ganhei uma gorjeta de um candidato, que era de política, né? Ganhei uma gorjeta, R$500. E fui Miss Simpatia de lugar. E ganhei uma pulseira de ouro e eu vendi para comprar uma máquina de costura. Fiz um corte de costura e comecei a costurar. E depois meu irmão veio para Bauru e eu fui com ele. Aí eu fui pedir emprego lá na família japonesa. E aí eu fiquei trabalhando 3 anos lá. Eu achei interessante que vocês pegam um período histórico de 50 a 70, que é um período no Brasil, em termos históricos, é um momento de grande repercussão para o país, da formação do mercado interno, das rodovias, amplia-se o Brasil, é a época do fim da ditadura de Vargas, né, em 46, e a ascensão de governos democráticos. E aí o Brasil vem em JK, com o famoso 50 anos em 5, desenvolvimento, desenvolvimentismo, a vida urbana. Então você vê, essas mulheres são todas do mundo rural. Com esse momento elas vão para a cidade, porque a cidade estava pulsando em quê? Novos empregos, novas oportunidades, cursos. A senhora é de Pederneiras mesmo? Não, eu sou cearense, do Ceará, filha. Eu vim com 4 anos e meio de lá, pequenininha, e praticamente me criei em São Paulo, mas ainda trago o sotaque de nortista, do Ceará. E com muita honra ainda. Lá no Ceará, a senhora morava no sítio? Lá no Ceará? É. Morava também. Depois que eu saí do sítio, era pequenininha, a gente foi morar num povoadozinho, povoado do Ceará lá. Chamava Assunção, só que não era do Paraguai, era do Ceará. Bauru era uma cidade que, a partir dos anos 50, 60, era uma cidade cosmopolita. 3 ferrovias de ir para cá. Era entroncamento ferroviário para o interior do país. Bauru era pulsante, gente, de muita gente. Mas muita gente o quê? Forasteira. Gente que não para, que circula. Mascate que vinha para vender. Isso aqui era onde tinha dinheiro, gente. Fazenda Sabrina, cidade pequena. Então vocês imaginam o fluxo de gente que vinha pelos trens. Parava em São Paulo, 3 ferrovias, Sorocabana, Paulista e a Noroeste, que partia daqui para o interior. Eu nasci no dia 10 de novembro de 1947, na cidade de Tupã. Sou a 3ª filha de Maria Aparecida e Luciano Teixeira de Carvalho. E antes de eu completar 5 anos, meu pai prestou um concurso na Noroeste do Brasil e por esse motivo viemos morar em Bauru. Isso foi em 1953. A partir daí eu me fixei aqui, assim como meus irmãos. E eu queria tanto uma casa de madeira para mim trazer a minha família, que meus pais eram doentes, tinha bastante irmãos, né? Então eu pedia para Deus para dar uma casa de madeira. Aí, com as gorjetas, eu comprei a lojinha. Foi bem, graças a Deus, foi uma maravilha. Aí depois eu comprei a casa de madeira que eu queria, na Rua Floresta, eu queria na Rua Floresta. Aí comprei a casa de madeira e trouxe a minha família. Numa compra que eu fui fazer para a loja, e fiquei conhecendo meu marido.
Aí começamos a namorar, casamos, temos um casal de filhos, que é uma bênção. E depois meu marido veio, abriu uma lojinha outra vez. Aí dessa lojinha foi muito bem, graças a Deus. Aí partiu para uma loja de móveis. Dependendo da classe social que vivia, eram mulheres educadas para serem esposas, né, para serem mulheres prendadas, porque as mulheres casavam muito cedo, praticamente com 18, 19 anos, casavam, e era o sonho, era o casamento, o vestido de noiva, os filhos, o marido. Com quantos anos você casou? Eu tinha mais de 30, Por que a senhora não casou antes? porque eu não quis. É verdade, eu não queria ficar lá, eu queria sair de lá e ir para uma cidade grande, ter uma loja linda, fazer vestido de noiva. Comecei a namorar bastante, namorei muito, bastante. Como que era naquela época namorar? Ai, antes não era que nem agora, né? Antes era bem diferente, né? Dar mão, beijar também não era aqui, se beijava assim era escondido dos pais, que eles não aceitavam, completamente diferente. E a senhora engravidou antes de vocês casarem? Sim. Como que foi essa época? Ai, a Rosana minha, eu fui casar de noiva, mas já estava grávida. Mas casei de noiva na igreja, antigamente. O que seu pai disse na época? Aí ele ficou bravo, né? Mas aí nós conversamos, porque meu pai era muito bom também, minha mãe. Há tempos atrás era difícil ter diálogo, conversar, né? A maioria batia, mas ele não, ele sempre foi bom. Conversou comigo, aí chamou ele também, eu já estava noiva, aí combinamos e casamos. Com quantos anos a senhora se casou? 30. 30 anos? Por que a senhora demorou para casar? Eu escolhi um pouco. Eu não queria, assim, no sítio, eu não queria, assim, casar com homem do sítio, depois eu ficar, né, trabalhando na roça. Então, eu preferia escolher um pouco. Aí um dia ele apareceu lá em casa, e falou: ô Dirce, como que tá as coisas por aí? Falei: é aquele jardim, o clube, e não passa disso. Aí ele falou assim: vamos passear um pouco? Vamos passear lá no jardim, lembrar os velhos tempos? Eu peguei, me arrumei e saí com ele e acabamos namorando. Tinha lojinha lá em São Paulo também, e fui comprar uma mercadoria para a lojinha, um tecido que estava na moda, de relógio, sabe? Fui comprar esse tecido, mas eu tinha outro namorado até, né? Ele falou: posso levar os pacotes com você? Era um mocinho bonito. Aí eu falei: pode. Aí começamos a namorar, ele falou para mim: pode largar do seu namorado que eu vou caso com você. E foi de palavra. Trabalhava na loja, vendedor de tecido. Aí eu fiquei devendo R$20 na loja, ele me cobrou, e eu falei: esse é bom, porque é econômico, né? Com quantos anos a senhora começou a trabalhar? 13 anos, só vou parar de trabalhar quando eu morrer. Até agora eu trabalho. Depois eu trabalhei um monte de balconista nas lojas de São Paulo. Trabalhei também numa fábrica de tecidos. Aí o que eu trabalhava mais era loja, balconista. Aí depois que eu fiz 18 anos, fui parar no hospital, que eu mais gostava. Aí fiz o curso de enfermagem e continuei no hospital lá samaritano. Saí quando eu casei e tive a minha mais velha, que é a Rosana, por causa do marido, que era machista, mandou parar de trabalhar. Aí só trabalhava em casa. Quando eu separei dele, aí comecei, ó. Graças a Deus. Era o que eu queria. Mas essa decisão eu tomei com 11 anos de idade, quando eu comecei a ter aula de inglês com a irmã Elvira Milani. Meu pai era o maior incentivo da vida dele, era o estudo. Ele foi o único filho de, acho que 8 irmãos. Como era o mais velho, teve muitos encargos e por motivos que eu não conheço todos, ele não estudou. Então eu contei com o apoio dele e da minha mãe, até mais dele. Porque a minha mãe, na época dela, mulher, no máximo que fazia era o primário. Depois elas já iam
conduzidas para o trabalho doméstico. A questão de faculdade não era assim uma rotina ainda para as mulheres. Em Bauru havia 2 faculdades na minha época, de que eu me lembro bem. A IT, ou se fazia direito, ou fazia filosofia. Vocês têm que entender que eram mulheres do seu tempo, que nunca aceitaram os papéis, é isso que é importante ressaltar. Elas não aceitavam os papéis das avós delas, das mães, elas foram procurar alternativas de vida a partir delas. A japonesa falou para mim, serve garçom? Eu falei, ótimo, nem sabia o que era garçom, nem sabia. E eu falei, é ótimo também, eu falei, eu quero trabalhar qualquer coisa, né, garçom, qualquer coisa. E assim Eu foi. precisava trabalhar, nossa. Eu já era professora de corte e costura, né? Eu costurava lá, eu já fazia os vestidos que vocês viram, eu bordava, eu dava aula. Mas lá a gente só fazia, como diz, para comer, porque o lugar era pequeno. E as poucas coisas que eu fazia ainda vinha de gente de fora, porque ali era muito pouco. Só. Aí eu vim, mas não era conhecida. Para eu ter freguesia, eu precisava ficar conhecida, né? Aí uma vizinha minha viu umas coisas que eu andei fazendo, teve gente de lá que veio para cá para fazer coisa comigo, que eu estava acostumado, sabe? Aí ela falou, vou falar para minhas parentes, elas são ricas, você vai já começar a ter freguesia. E aí foi, elas gostaram, sabe? E aí um via, outro via, e aí começou a chegar. Aí depois também veio as crianças, né? E eu aí fiquei meio sem incentivo de continuar e começar a fazer vestido de noiva, que é o que eu queria. Eu estudei, fiz o primário, eu vou usar a nomenclatura do meu tempo, o primário em escola pública. Era um barracão ao lado da igreja São Benedito. Então, estudei ali até o 3º ano. No meio do 3º ano foi inaugurada a escola Luiz Castanho de Almeida, na rua Campos Sales, próximo a IT. Então, aí eu terminei, concluí o primário no Luiz Castanho de Almeida. Em 1960, eu fui estudar no Colégio São José, escola em que eu fiz, concluí todo o meu estudo de 1º e 2º graus. E a partir daí, Fafio, Bauru. Engraçado, quando foi para abrir móveis, eu tinha lojinha e achei que não dava muito a lojinha. Aí eu falei, meu Deus, dá uma bênção para mim arrumar minha vida, tá difícil. Aí eu passei numa casa de móveis. A primeira casa de móveis que eu entrei e falei assim, o senhor não me dá comissão para vender esses móveis? Ele falou, dou. Eu falei, quanto eu ganho? R$2. Aquele tempo, acho que dois. Era outra moeda. 2 cruzeiros, Mas não sei. próximo, né? Aí eu falei, se eu comprar um, que o senhor não me vende? Ele falou, ganha R$15. Se eu comprasse um, já o lucro era 15. Aí eu falei, se não me vende um para pagar daqui em 15 dias, eu não tinha dinheiro lá. Aí ele falou, vendo, olha que bênção. Cheguei na minha vizinha, já cheguei e falei, eu estou vendendo móveis, não sei o quê. Aí ela falou, e o que eu tenho, o que eu faço dos meus móveis? Eu pego de entrada. Eu falei, eu já pego de entrada e, nossa, e foi uma beleza. Nossa, como vendia móveis, fazia fila. Aí eu não comprei só uma casa de tábua naquela floresta, comprei um quarteirão. Um quarteirão? Cheguei e comprei um quarteirão de casa, depois eu vendi tudo, né? Mas cheguei a comprar um quarteirão. Em 1969, quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu fui trabalhar em Pirajuí. Durante 2 anos como estudante, eu também trabalhei em Pirajuí. Então foi uma experiência que marcou muito a minha vida.
E aí eu percebi o quanto eu gostava e ainda gosto da docência. Aí eu trabalhei em várias escolas públicas e também particulares. Trabalhei durante 13 anos, um tempo aqui na Rodrigues Alves, depois foi transferido para a USC. Então foram 13 anos nessa escola e muitas outras escolas públicas. Em 1985, eu dei aula no CTI, em 85. E foi a escola em que eu me aposentei em 1995. CTI Unesp Bauru. Quando eu vi ele com a outra, eu separei dele. Minha caçula tinha 16 anos quando aconteceu isso. E para mim foi bom, porque ele era machista, não queria que eu trabalhasse. Trabalhava muito em casa, né? Aí quando eu separei, eu comecei a fazer particular enfermagem, porque eu estudei lá em São Paulo enfermagem, auxiliar de enfermagem, e trabalhei no Hospital Samaritano, lá na Higienópolis, um hospital ótimo, particular. Trabalhei quase 14 anos naquele hospital. Aí tive a mais velha minha, que é a Rosana, ela nasceu lá no Samaritano. Quando eu tive ela, eu saí. O marido quis que eu saísse, machista, e voltei a trabalhar mais. Depois que eu separei, ficou ótimo, comecei a trabalhar. Você tinha falta de trabalhar? Ou sentia, que eu amava o hospital, onde eu trabalhei, gostava muito. Tinha que trabalhar, fazer só as tarefas de casa. Eu vou parar só quando eu morrer, já falei. Amo trabalhar. É 3 coisas que a dona Alice aqui gosta de fazer. Andar, falo muito, até pelos cotovelos. Andar, falar e trabalhar. O dia que eu não fizer essas 3 coisas, a dona Alice está morta. A minha mãe até conseguiu ir trabalhar um período na Noroeste. Mas o meu pai era muito ciumento. Enquanto ela não saiu de lá, ele não sossegou. Era muito machismo. Machista, né? Esses homens de antes. Agora, por isso que eu falo, a mulherada deu a volta por cima. Agora tem mulher polícia, mulher advogada, mulher presidente, mulher governadora. Graças a Deus. Deu a volta por cima dos homens. E a senhora também. E eu também. Aí eu fui melhorando, construí uma casa, eu e meu marido com um empréstimo, sabe? Compramos o terreno, construímos. Eu comecei a fazer os vestidos de noiva, foi dando certo, eu fui ganhando bem. Aí falei pro meu marido, vou fazer outra casa. Ele falou assim, ô Dirce, só se você jogar na loteria e ganhar. Eu falei assim pra ele, por quê? Ainda estamos pagando essa. Você falou que vai fazer outra casa. Olha, menina, quando passou um tempo, eu fui guardando um dinheiro e ele também melhorou, terminou a faculdade e tudo, foi guardando um pouco. Um dia ele falou assim pra mim, sabe que você já tem dinheiro para comprar um bom terreno? Eu falei, sei, tanto é que eu já estou procurando. O pedaço do domingo, que eu não trabalho, eu pego o jornal e fico procurando. É que você não prestou atenção. Como que era na época que a senhora fazia faculdade? A gente estava pensando muito ainda no trabalho imediato, pensava em trabalhar. Depois que começou, eu acho que assim, uma consciência política foi mais depois dos anos 80, com o início da redemocratização. Meu menino tinha 4 anos e ele um dia brincou muito umas terras de construção que tinha na calçada, ficou sujo. Aí eu pus ele para dentro e fui dar banho, sabe? Ele tinha 4 anos. E tinha umas mulheres faladeiras lá que, nossa, e tinha uns meninos maiores brincando também, esparramaram aquela terra no asfalto. Mas eu falei para ele que eu deixava ele brincar ali na calçada, mas que não era para esparramar a terra. Aí brincou,
como eu disse, dei banho, aí essas mulheres depois foi contar para todo mundo que quem tinha feito esparramado aquela terra tinha sido o menino da dona Dirce. E em vez foi os netos dela. E ele não gostou, ele tinha 4 aninhos. Mãe, ela falou mentira. A senhora fala que não pode falar mentira? Ó, mãe, porque eu falava muito, quando vocês ficar maior, quando vocês ficar mocinho, vocês vão fazer faculdade, vocês têm que estudar bem, sempre estudando, para ter notas boas, para entrar numa faculdade que é difícil entrar. Então, sempre conversando com eles, explicando como que é a vida, né? Aí ele parou assim, que eu estava ensaboando ele falou assim, mãe, será que aquelas mulheres, se elas fizessem uma faculdade, elas não iam melhorar? Quando a gente começou a ver em 67, época brava, pichações contra a ditadura, aí começou essa movimentação. O professor de latim falou para nós na classe, minhas meninas, ele via a gente como um pai, não se metam em política. Vocês não imaginam o que está acontecendo nas masmorras deste país. Eu nunca me esqueci dessa frase dele. Ele sabia de todas as torturas das prisões e tudo, ele sabia. Claro que ele sabia. É uma ação conjunta, né, do mundo coletivamente mudando e as ações individuais inseridas nesse contexto que vão te pressionando. E as pessoas de mais vanguarda vão assumindo. Por isso que a história é importante. Eu acho que a ausência da história, do conhecimento histórico, do passado recente, é que leva as pessoas à desinformação de não saber de onde veio. Porque eu sempre dei uma história crítica, não preciso dar uma história contra as elites, mas que as elites têm os privilégios de sempre dominar. A educação sempre foi delas, a universidade sempre foi das elites. Tem que pedir pra gente não se meter. E naquela época eu não me metia, eu tinha medo. Mas eu acho que depois foi passando as ideias, na prática a gente tentava lutar por um mundo mais livre, mais igualitário. Eu tenho personalidade, acho que a pessoa tem que ter, e forte. Eu sou católica até morrer e sou corintiana também. Não mudo de time, nem que ele perca. O que a senhora sonhava? Sonhava de ter uma vida boa, de arrumar um emprego bom, né? Foi assim, a vida. E agora somos felizes para sempre, não é? Eu aprendi que a gente tem que saber fazer as coisas, como eu já disse. Aprender a fazer as coisas e fazer com amor. Que tudo dá certo, viu? Tudo dá certo. E eu não tô só, eu tô com Deus, né? A gente nunca tá só. Deus sempre esteve do meu lado. Eu sinto. Eu quero uma coisa, eu ponho ele no meu pensamento. Primeiro ele, depois a saúde, 2 braços para trabalhar, minha filha, o resto a gente dá um jeito, né? É ter a liberdade de desenvolver todas as aspirações, certo? Em todos os níveis, afetivo, sexual, profissional. É você ser uma pessoa que pode fazer opções. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero exercer uma função nesse mundo. Eu quero tudo. Eu sou meio polivalente. Certo? Nós temos muitos valores. A gente tem que buscar desenvolver todos. E alcançar. E conquistar, certo? Nós estamos aqui para caminhar e fazer conquistas. E deixar para os descendentes exemplos. Acho que eu estou conseguindo isso. Nós temos uma mudança no perfil sociodemográfico muito interessante de mulheres.
Hoje as mulheres são mais escolarizadas em nível universitário do que homens, por exemplo. Mesmo assim, a sociedade é adversa, é preconceituosa em relação às mulheres. Elas têm que mostrar competência o tempo inteiro, mostrar que veio e não temer, né? Ter força de fala. A mulher tem que ter, para ter palavra, você tem que ter conteúdo, você tem que saber. Por isso, hoje, a universidade, 52% é feminina. A Unesp é uma universidade feminina. Realmente a gente precisa muito discutir gênero. Há algum tempo, mulheres que sequer sabiam o que era o feminismo estão fazendo seus enfrentamentos miúdos, cotidianos, e que trazem transformações. E contar essas histórias pequenas, miúdas, que foram silenciadas, foi um passo muito importante para a construção de outros territórios de existência, né? Agora, há uma distância, né, entre a lei e a realidade. Então nós estamos vivendo isso, quer dizer, por quê? Porque há uma cultura diversa aí, há uma cultura machista, há uma cultura patriarcal, há uma cultura preconceituosa contra, né, o negro, contra o pobre, quer dizer, nós já vivemos isso, nós estamos inseridos dentro disso. A gente precisa fazer um movimento constante e dizer por que eu penso assim, por que eu ajo dessa forma.